Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amados irmãos, palavra de hoje, Salmos 115, versículo 5. Vamos ler até o versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Amados irmãos queridos, ouvintes da palavra de Deus, eu quero contar um testemunho e ao mesmo tempo alertar os irmãos e as irmãs para tomar cuidado com objetos. Certa vez eu tinha um patinho que eu ganhei. Esse patinho ficava dentro de uma canoinha muito bem arrumadinha de plástico, e por baixo da canoinha tinha as rodinhas. E eu ganhei este patinho dentro desta canoinha, e eu não deixava ninguém mexer, brincar com este patinho, só tinha que ser eu. Então eu passei a admirar demais aquele patinho e não percebi que eu estava já idolatrando naquele patinho. Aquele patinho, de certa forma, tinha virado para mim um ídolo, uma idolatria. E tudo que vira ídolo, idolatria, a adoração da gente passa a ser para este objeto. Mas tudo bem, continuei assim. Um certo dia, o Espírito Santo de Deus, que não nos deixa confundido, envergonhado e nem tapeado, o Espírito Santo falou comigo que não queria aquele patinho ali. Abriu meus olhos de uma forma tão grande que eu vi que eu estava idolatrado já naquele patinho. Aquele patinho para mim já tinha virado uma idolatria e eu não tinha percebido que eu tinha idolatrado aquele objeto. Então, a glória que era para ser para Deus, agora estava sendo para aquele patinho. Mas o que a gente vê, meus irmãos? É um objeto tão lindo, né? É um brinquedo tão lindo. Que mal tem nisso, né? Mas a palavra do Senhor diz aqui, ó, que somente adoração a Deus, né? Então, amados irmãos, o Espírito Santo falou comigo e eu pude entender que aquele patinho então tinha virado uma idolatria para mim. Então eu desfiz daquele patinho. Eu quero alertar os irmãos, isso faz muitos anos, né? Eu quero alertar os irmãos que tem aí objetos que você ama demais, que você convive todo dia com esse objeto. Tem gente que não consegue nem mais ficar sem esse objeto. Brinquedos. Isto já virou uma idolatria, meu irmão, minha irmã. Isto é pecado diante de Deus. É por isso que eu vivi isso na pele, né? E por isso que o Espírito Santo me deu hoje esse privilégio de estar falando sobre isto. Você que tem brinquedos, né? Objetos que você adora, convive todo dia com isso. Quero dizer para você se desapegar desses objetos. Passar a pegar a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, divinamente revelada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, e passar a orar por você, para a tua família, para a nação, né? Para todos.
para que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Porque, amados irmãos, o mal ele entra através dos brinquedos, meus irmãos. O mal ele entra através dos objetos também. O diabo, quando ele olha e vê nós dando atenção demais para os objetos, ele passa então a manipular a gente. Eu lembro um testemunho de um ex-bruxo que depois ele virou crente. Acho que é tio Chico, uma coisa assim. Tem até no YouTube. Ele conta de uma boneca de uma certa artista que a filha, a mãe tinha dado para a filha. E quando a mãe entra no quarto, a filha já estava roxa. Porque a boneca tinha grudado no pescoço da filha. Estava matando a filha, né? Tem até esse testemunho. Muitos anos que eu vi esse testemunho, estava no YouTube, né? Se a mãe não entra no quarto, a filha tinha sido morta. Já estava roxa a boneca grudada no pescoço da filha. Por quê, meus irmãos? Se o diabo vê que a gente está dando uma adoração demais aos objetos, o diabo ele pode entrar nos objetos. Teve outra pessoa, outra irmã que eu vi, isso eu vi, e precisei orar por ela. Ela olhou naquele bonequinho mico, quando ela olhou, ela caiu desmaiada, só de olhar. E eu ali orei e ela levantou. Entendeu, meus irmãos? Então tem que tomar muito cuidado com o que você está, porque se o diabo ver você se apegado com a palavra de Deus, ele vai fugir. Se o diabo ver você louvando a Deus, ele vai fugir. Se o inimigo ver você orando a Deus, jejuando, ele vai fugir. Mas se ele vê você despercebido, despercebida, se apegando com os objetos, brinquedos, ele pode tomar conta da tua casa. Aí entra enfermidade, problemas, aflições, lutas. E muitas das vezes Deus permite para a pessoa acordar, né? Então, para que o mal não chegue até nós temos que estar apegado com Deus e com a palavra. E eu vivi isso na pele, porque eu achava que aquele patinho era tão inocente, tão lindo, era lindo, né? Mas o Senhor me mostrou que aí se cumpre Êxodo 20, né? Não terás outro Deus. Quando fala não terás outro Deus, é qualquer coisa, meus irmãos, que você faça um Deus dele, entendeu? Ele já vira Deus, então não terás, né? O que nós temos que ter em nossa casa? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Hoje em casa não tem mais nada de brinquedo, de coiseiro, não tem mais nada. O Senhor me libertou disso também, né? Vivo apegado com a palavra. Eu me sinto muito bem. Tem muitas pessoas, meus irmãos, pegados com objetos, tão depressivos. Não tem alegria, não tem paz. Por quê, meus irmãos? O que dá alegria e paz é esta aqui, ó. Você começa a folhear a palavra, você começa a ler a palavra, você começa a meditar na palavra, né? O Espírito Santo flui em você, a alegria, a tristeza foge. Começa a ler a palavra, a tristeza foge, a alegria começa a chegar, muda tudo, meus irmãos. É por isso que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, né? Então, meus irmãos, eu quero alertar os irmãos, tome cuidado com objetos, amém? Se apegue com Deus e com a palavra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.